paz em nome de Jesus. Vamos iniciar mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutos de louvor, adoração e 15 minutos de ação de graças. A oração, ela não recebeu uma posição fraca e secundária no ministério de Jesus. Ela vinha em primeiro lugar na vida e no ministério de Jesus. Enfática, evidente, controladora, dado a hábitos de oração e a um espírito de oração, a comunhão longa e solitária com Deus. Jesus era, acima de tudo, um homem de oração. O ponto crucial de sua história terrena, na terminologia do Novo Testamento, está concentrado em uma única afirmação. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Em alta voz e em lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. É o que nos diz o escritor de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Assim como seu Senhor e Mestre a quem pertencem e servem, assim sejam seus ministros. Que ele seja o padrão, o exemplo, o líder e o mestre. Faz-se muita referência em alguns âmbitos sobre seguir Jesus, mas em geral isso quer dizer segui-lo em métodos e ordenanças, como se a salvação estivesse embrulhada em um modo específico de fazer as coisas. O caminho da oração tu trilhastes. Este é o caminho em que devemos segui-lo e em nenhum outro. Jesus foi dado como líder ao povo de Deus e nenhum líder exemplificou melhor o valor e a necessidade da oração do que ele. Igual em glória ao Pai, ungido e enviado em sua missão especial pelo Espírito Santo de Deus. Seu nascimento encarnado, sua elevada comissão, sua unção real, tudo isso pertencia a ele. Mas nada disso o eximiu do chamado exigente da oração. Pelo contrário, tais características impunham esses clamores sobre ele com mais autoridade. Ele não pediu para ser aliviado do peso da oração, pelo contrário, alegremente o aceitou, reconhecendo a sua reivindicação e voluntariamente sujeitando-se às suas exigências. Sua liderança se sobressaía tanto quanto sua oração. Se não fosse assim, a sua liderança não teria sido nem preeminente e nem divina. Se na verdadeira liderança a oração tivesse sido dispensada, então certamente Jesus poderia tê-la dispensada. Mas ele não fez isso e nenhum de seus seguidores que deseje uma vida cristã eficaz pode fazer algo que não seja seguir o nosso Mestre. Enquanto Jesus praticava a oração, estando pessoalmente sobre a lei da oração, e enquanto suas parábolas e milagres eram apenas intérpretes da oração, ele trabalhava diretamente para ensinar os discípulos a arte específica da oração. Ele pouco ou nada disse sobre como pregar e o que pregar, mas ele gastou energia e tempo ensinando os homens como falar com Deus, como ter uma comunhão com Ele, como estar com Ele. Ele sabia muito bem que as que aprendem a arte da oração, os que aprendem a arte de falar com Deus, serão altamente versados em falar com os homens. Podemos parar um momento para observar que esse era o segredo do maravilhoso sucesso dos primeiros pregadores que estavam longe de serem homens estudados. Mas, mesmo com tantas limitações que eles apresentavam, eram homens de oração e fizeram grandes coisas para Deus porque aprenderam a passar grande tempo com Deus em oração. Toda a habilidade de falar com os homens é medida pela habilidade com que um pregador pode falar com Deus em favor dos homens. Aquele que não ora no quarto de oração nunca colherá no púlpito. Sempre se deve destacar que Jesus Cristo treinou seus discípulos a orar. Esse é o verdadeiro significado da expressão o treinamento dos 12. Devemos ter em mente que Cristo ensinou os pregadores do mundo mais sobre oração do que sobre pregação. A oração era o grande fator do avanço do Evangelho. A oração conservava e tornava eficiente todos os outros fatores. Entretanto, ele não rebaixava a pregação quando enfatizava a oração. Pelo contrário, ele ensinava a absoluta dependência que a pregação tinha da oração.
O negócio do cristão tem que ser a oração. Lutero declarou: todo menino judeu tinha que aprender um ofício. Jesus Cristo aprendeu dois: o ofício de carpinteiro e o ofício da oração. Um ofício atendeu a necessidades terrenas e o outro serviu aos propósitos divinos e elevados. O costume judeu envolveu Jesus ainda menino no ofício da carpintaria, mas a lei de Deus prendeu a oração desde os seus primeiros anos e permaneceu com ele até o fim. Cristo é o exemplo cristão e cada cristão deve tê-lo como modelo. Todo pregador deve ser como seu Senhor e Mestre e deve aprender o ofício da oração. Aquele que aprende bem o ofício da oração domina o segredo da arte cristã e torna-se um trabalhador habilitado na oficina de Deus. Um que não precisa se envergonhar, um que trabalha com seu Senhor e Mestre. Orem continuamente. É o toque da trombeta para os pregadores do nosso tempo. Se os pregadores revestirem-se os pensamentos com a atmosfera da oração, se prepararem os sermões de joelhos, um gracioso derramar do Espírito Santo de Deus virá sobre a terra. Uma qualificação indispensável para pregar é o dom do Espírito Santo. E só os discípulos foram instruídos a permanecer em Jerusalém para receber esse dom indispensável. A necessidade absoluta de receber esse dom, se o êxito estiver presente nos esforços do ministro, encontra-se na instrução aos primeiros discípulos de permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, e também nas orações fervorosas e urgentes com que buscavam. Em obediência à ordem de seu Senhor para permanecerem naquela cidade até que fossem revestidos do alto, os discípulos, depois de Jesus ter partido para o céu, imediatamente começaram a buscar por fervorosa e constante oração. Atos capítulo 1, 14 vai nos dizer: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. João se refere à mesma coisa em sua primeira epístola: mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Atos 2, 20. Diz ele: é essa unção divina que os pregadores atuais devem desejar sinceramente, pela qual devem orar e sem a qual devem permanecer insatisfeitos até que o abençoado dom lhes seja ricamente concedido. Outra alusão a esse mesmo importante procedimento é feita por nosso Senhor logo depois de sua ressurreição, quando disse aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. Ao mesmo tempo, Jesus dirigiu a atenção dos discípulos para a declaração de João Batista em relação ao Espírito Santo, a mesma coisa pela qual ele ordenara a eles para permanecerem na cidade de Jerusalém até receberem o poder do alto. Fazendo referência às palavras de João Batista, Jesus disse: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Mais tarde, Pedro falou a respeito do nosso Senhor. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 10, versículo 38. Essas são as declarações divinas da missão e do ministério do Espírito Santo aos pregadores daqueles dias. E as mesmas declarações divinas aplicam-se com igual força aos pregadores dos nossos dias. Para Deus, o ministro ideal é chamado por Deus, divinamente ungido por Deus, um homem tocado pelo Espírito, separado para a obra divina, distanciado do secularismo e dos negócios questionáveis, batizado do alto, marcado e selado e dominado pelo Espírito, dedicado a seu mestre e ao ministério deste. Estes são os requisitos divinos para um pregador da palavra. Sem os tais, o pastor é inadequado e inevitavelmente infrutífero. Que você desperte para um tempo de oração, que você desperte para poder viver o milagre e o livramento do Senhor. Pai de amor e Deus bendito, rogamos nesta hora, Senhor, vem com teu Espírito, desperta-nos para essa vida de oração, que possamos dizer sim ao convite de Jesus,
a termos uma vida de oração, uma prática de oração, a prepararmos o nosso ministério, o nosso chamado, a Tua palavra, que Teu Espírito convença do pecado, do juízo e da justiça. Desperta pastores segundo o Teu coração, pastores que tenham uma vida e uma prática da oração diária, para que o Teu nome seja propagado e possamos viver um avivamento nessa terra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite agora esse minuto, faça 15 minutinhos de oração, de clamor, de intercessão, faça mais 15 minutos de louvor e de adoração e 15 minutos de ações de graças. E olha, se você perdeu alguma das nossas devocionais de 1/4 de hora, visita as nossas redes sociais. Na fanpage do Facebook, nós estamos no endereço Rede Global de Intercessores. Agora, no meu blog, www.mentoriadospara-mentoriar.com, sem o BR. Ou ainda você pode nos achar aí no canal do youtube.com/torreforte. Coloque aqui seus pedidos de oração, coloque aqui os seus testemunhos e compartilhe com alguém essa palavra que tem falado ao teu coração. Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.